iniciar o nosso culto, em nome de Jesus. Que Deus possa continuar nos abençoando, movendo em nosso meio. Sinto-me honrado e alegre, porque Deus tem nos abençoado e tem nos guardado até aqui. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te dou, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, no meio da tua congregação, da tua igreja. Obrigado pelas bênçãos derramadas, Senhor. Também quero te agradecer pela vida da irmã Lídia, do irmão Carlos, ó Pai, que tanto tem cooperado no meio de nós, ó Pai querido, mas estão a tirar uns dias de descanso. Que o Senhor os abençoe, os guarde e os proteja nesta viagem, em nome de Jesus. Te agradecemos por todos aqueles que já se encontram aqui neste lugar e aqueles que ainda estão a caminho, ó Pai. Abençoa para a tua glória, dê-nos um culto cheio do teu Espírito, cheio da tua graça, do teu mover, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, em 1 João, o capítulo 5. Primeira de João, capítulo 5, a fé no Filho de Deus. Eu vou ler um versículo, os irmãos me ajudam acompanhando com a leitura. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Até o verso 13. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém, Jesus. Verso 7. Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que deu o seu Filho, nisso testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Verso 11. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Amém, Jesus. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos ouvir o grupo de louvor que vai entoar para a glória do nome do Senhor. Mas eu gostaria de avisar os irmãos, o irmão Carlos e a irmã Lídia,
não sair da igreja, se só for de férias, viu? É porque alguém pergunta logo assim, faltou um culto, irmã Lídia, mas o irmão Carlos não é de faltar culto. Quando falta a sair o pastor. Não, esse por enquanto ainda tem aguentado ainda o pastor que tem. Bem, o grupo louvor vem entoar para o nome do Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe a vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Irmãos, não precisamos de mais ministração. Nós só estamos aqui para adorar ao Senhor. Quando a Telma levantou este hino na terça-feira, ele mexeu comigo tremendamente, porque muitas vezes nós achamos que temos que ministrar, mas a palavra fala por si. Quanto menos falamos, mais a palavra fala através de nós. E hoje os hinos falam de gratidão. Sabe-se lá porquê? Porque todos os dias nós temos que lhe agradecer. Não é fácil em meio às tribulações, não é fácil em meio às lutas, não é fácil, mas nós temos que agradecer. Às vezes mesmo em meio às lágrimas, às vezes sabendo que nós estamos a caminhar errado porque dizemos coisas que às vezes não devemos, mas devemos estar agradecidos por tudo. Pelo bom, pelo mau, pelo amigo que está ao nosso lado e que é ingrato, por aqueles que são gratos, por tudo nós temos que agradecer. Independentemente daquilo que se está a passar à nossa volta, que esta noite nós refletamos sobre isso, porque todos os hinos falam disso. Nada é nosso. Gratidão no hebraico quer dizer amor imerecido. E amor imerecido é aquilo que Deus tem por nós. Nenhum de nós merece aquilo que o Senhor tem por nós. Por isso que nós hoje levemos o nosso louvor às alturas para que o Senhor o receba, porque hoje pode ser a última vez que nós temos essa oportunidade.
Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por mais alguma oportunidade que nós temos de estar na tua casa. A tua palavra diz: alegrei-me quando me disseram vou à casa do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Que tu sejas o centro deste culto, Senhor. Todo o louvor, toda a honra é tua, Senhor. Recebe o nosso louvor. Deleita-te, Senhor. Deleita-te, Senhor, nos nossos louvores. Meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó, meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual posso sempre vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Percebi na caminhada, na escuridão do cego, o silêncio de um mundo, quando me afastei de ti, paralítico da fé. Foi assim que me senti, mas entrei dentro do templo e o tesouro descobri. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé, foi ouvir a sua voz que ressuscitou minha fé. Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde eu caí, pra poder me levantar. Não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como esta ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor da cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Minha mente está sarada, minha alma encontrou paz. tão bom te ouvir de novo. A seguir é num
nossa caminhada, que a palavra de ordem nestes dias é gratidão. Gratidão porque nós temos a esperança de um dia esta felicidade que todos buscam aqui no mundo, a nossa é eterna, a do mundo é efêmera, esfumaça-se num golo de álcool, esfumaça-se num campeonato que se ganha, esfumaça-se numa energia que nós pomos para dentro, seja lá ela qual for. Mas a nossa é eterna, Senhor, e por isso nós te agradecemos, Senhor. Nada eu posso me gloriar, em nada posso me exaltar, pois o preço quem pagou foi o meu Senhor, morrendo em meu lugar. Tudo que tenho é teu, Senhor. Tudo que tenho não é meu, foi o Senhor quem me deu. Enquanto eu viver, quero reconhecer que teu é o poder. Toda a glória te darei, toda a glória te darei, meu Rei, pois é o meu prazer usar a minha vida pra engrandecer. Toda a glória te
Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças te damos, ó Deus. Eu peço à igreja que fica de pé. Nós vamos orar. Vamos agradecer por este grupo de louvor que tem entoado para a glória do Senhor. Agradecer a Deus pelos músicos. Mas eu quero aproveitar nesta oportunidade, agradecer a Deus também por mais este ano de vida que o Senhor tem concedido à vida da Carla. E eu quero que vocês se ajuntem e virem aqui para frente, o grupo de louvor, virem aqui para frente e nós vamos orar. E eu sei que o Deus de poder, aquele que tem nos guiado e tem guiado a sua igreja, porque a igreja é guiada pelo Senhor, não é por mim, mas é pelo o Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor, Ele é aquele em quem nós temos confiado e crido, e Ele é que vai nos ajudando a romper um dia de cada vez, em nome de Jesus. Levante a sua voz em agradecimento a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço pelos músicos da tua casa, eu te agradeço por este grupo de louvor, meu Deus, agradeço pela vida de cada um componente, Senhor. Também te peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livra, que o Senhor abençoa para a tua glória. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da tua filha, tua serva, que tanto tem cooperado com esta obra, a vida da irmã Carla, Senhor. Abençoa a tua serva. Obrigado por mais este ano de vida que o Senhor a concedeu. Abençoa para a tua glória. Amém, Jesus. Graças a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu quero ainda orar ao Senhor em favor da irmã Carla, do irmão Misaque. Ela me telefonou agora à tarde, já esteve no hospital e está com muita dor nos rins. E nós vamos levantar um clamor, irmãos, em favor da irmã Carla, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa guardar aquela vida. E eu nunca passei por esta dor, mas imagino o que é uma dor nos rins. É terrível, mas com a graça de Deus e com a oração e a comunhão dos irmãos, nós havemos de ajudar a nossa irmã a vencer esta batalha que é esta infecção ou dor que ela está sentindo. Ela já entrou na lista para ser operada, mas ainda não se sabe o dia, mas o Senhor é bom e é misericordioso e vai abençoar a sua serva em nome de Jesus. Mesmo assentada, irmãos, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e nos ajuda nesta oração em nome de Jesus, agradecer ao Senhor, porque é agradecendo a Ele, porque fazer, nós sabemos que Ele vai fazer e vai fazer o melhor. Então nos resta é agradecer ao Senhor por esta bênção na vida da irmã Carla, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, está a tua filha em casa, ó Pai, a irmã Carla. Deus, que o Senhor possa abençoar,
que o Senhor possa derramar a tua graça sobre a vida da tua filha. E se é para ela fazer aquela cirurgia, que o Senhor apresse, ó Pai, conforme a tua vontade e o teu querer, porque operando tu, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus, eu te imploro uma bênção sobre a vida da irmã Carla, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu convido a irmã Gisele, ela vai cantar um hino para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Peço que vocês não sejam indiferentes à presença de Deus, amém? Obrigada, Jesus. ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser. Nós consagramos todo o nosso ser. Consagre tudo a Deus, mais uma vez nos consagramos. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltado seja o nome do Senhor, amém. O nome do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença aqui neste lugar. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão pela Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Sabemos que o Senhor é Deus e é Deus de poder, é Deus de graça, é Deus de maravilha. O Senhor é aquele que ordena a bênção, ó Pai.
E nós aguardamos e continuamos a aguardar em Ti, ó Pai. Faça a Tua vontade nesta noite. Continua fazendo o Teu querer em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. O irmão Marcos Paulo vai trazer a mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Pai do Senhor. Nós vamos fazer uma oração. Estendo as mãos em direção e peçam a Deus que fale convosco. Senhor, soberano e altíssimo Deus, Pai, eis-me aqui, Senhor, nesse momento, Deus. Senhor, para te servir, ó Deus, com esta palavra, Deus, dê-me o privilégio, Senhor, de ser um instrumento em Tuas mãos nessa noite, Deus. Fala através de mim, Senhor Deus, e abençoa as nossas vidas com uma palavra vinda de Ti, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, me ajude e seja comigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Prepara os nossos corações e mente para receber aquilo que Tu tens para falar, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, o capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. 2 Samuel, capítulo 7. Amém? Diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará
uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Meus irmãos podem se sentar. Irmãos, esse texto, penso que é um texto muito rico. Eu separei aqui um conjunto de pontos para tocar e falar com os irmãos em cima desse texto. E só para fazer uma pequena contextualização, o primeiro rei de Israel foi Saul, mas Saul desobedeceu a Deus. Então Deus rejeitou a Saul e ungiu Davi como rei sobre o povo de Israel. E a partir daí Deus começou a operar uma obra na vida de Davi. Deus foi com Davi. Davi enfrentou Golias. Todos aqui, penso que todos sabemos a história de Davi e Golias. Davi enfrentou o gigante. Venceu essa batalha. Em determinado momento, Davi começa a ser perseguido por Saul. Davi começa a crescer. Saul sente o seu reino ameaçado pela presença de Davi e ele começa a perseguir a Davi. Davi começa a ser perseguido pelo rei. Então ele passa a ter uma vida muito atribulada, muito complicada, onde ele tem que andar a fugir. Ele foge de Israel, vai para uma outra terra. Enfim, ele começa a passar por um momento de perseguição. Quando o rei Saul morre, Davi começa a reinar. Primeiro em Judá, depois ele passa a reinar sobre todo Israel. E quando ele passa a reinar sobre Israel, ele passa por guerras, o que era comum naquele tempo. Até que nós chegamos aqui em 2 Samuel capítulo 7, onde começa dizendo o seguinte: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos. Então, houve todo esse histórico, onde Davi enfrentou gigante, onde Davi foi perseguido, onde Davi viveu guerras, e tem essa segunda parte, onde Davi experimentou descanso. E já nesse primeiro versículo, e essa frase, isso me leva a partilhar com os irmãos uma reflexão que eu penso que é importante para as nossas vidas enquanto cristão. Eu falei um pouco disso da última vez que preguei aqui, já há muito tempo atrás. Que é, eu penso que nós, como cristãos e como seres humanos que somos, eu, vocês, nós temos maior sensibilidade para buscarmos a Deus no momento de aflição, no momento de dificuldade, no momento em que temos que enfrentar o gigante, no momento em que estamos a passar por perseguição, no momento em que estamos a enfrentar lutas, guerras. Nesse momento que temos que enfrentar o Golias, nesse momento em que o rei Saul está nos seguindo, nos perseguindo para nos matar, nesse momento em que o nosso coração está aflito, nós corremos em direção ao Senhor. Nós buscamos a Deus. Na nossa aflição, nós buscamos a Deus. Não há nada de errado nisso, antes pelo contrário. É bom nós depositarmos a nossa confiança em Deus. É bom que na nossa aflição nós corramos para Deus e não para outra situação qualquer. É bom isso. Mas a minha preocupação, como cristão e servo de Deus, é que no momento da bonança, no momento de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1, no momento em que Deus nos dá descanso, que ainda assim nós continuemos buscando ao Senhor. Nós continuemos no caminho.
Isso é uma reflexão que eu tirei para mim, porque Davi aqui, ele estava num momento de bonança. Enquanto ele enfrentou Golias, ele, sem dúvida nenhuma, que fervorosamente ele buscou a Deus. Enquanto Saul perseguia e o tentava encurralar, situação após situação, ele de certeza que estava em constante oração, em fervente oração. Quando ele atravessava as guerras contra os outros povos que vinham com poder para ameaçar o povo de Israel, ele estava lá, em oração. E em 2 Samuel, capítulo 7, onde ele está em repouso, relaxado, nós, como carne, como falhos que somos, podemos ter tendência para nos esquecermos de Deus. Mas Davi não. No momento da bonança, o que ele diz? Eu vou edificar uma casa para Deus. Ele parou e ele olhou em redor e ele observou que ele vivia numa casa luxuosa. E a arca da aliança, que representava a presença de Deus, vivia numa tenda. Ele disse, não, eu vivo numa casa luxuosa e vou fazer uma casa ainda mais luxuosa para o meu Deus. Então isso era o coração de Davi. Isso era o coração, o que nós podemos concluir? Era um coração grato. E eu fiquei feliz quando vi aqui que no louvor íamos ter muitos louvores sobre gratidão. Mais grato a ti, mais grato a ti. Isso revela o coração de um homem grato, irmãos. Na tribulação ele estava lá, constante em oração. Ele estava aflito, ele precisava da ajuda. Ele depositou a confiança dele no Senhor. Também como cantamos aqui, nele confiarei. Ele depositou a confiança dele no Senhor. Na tribulação, ele estava lá junto do Senhor. Eu já passei, irmãos, os irmãos reflitam, os irmãos. Eu acredito que todos nós, em algum momento, passamos por um deserto. Passamos por perseguição. Todos nós, em algum momento, tivemos que enfrentar um gigante. Todos nós, em algum momento, ou passamos perseguição no trabalho, ou passamos perseguição em qualquer lugar. E nesse momento, irmãos, tente se lembrar, se nesse momento você não, com a dificuldade de dormir, com a mente aflita, com o coração triste, às vezes uma enfermidade, às vezes situações materiais. Pense, irmãos, se nesse momento de aflição você não se chegou a Deus. Eu lembro de várias situações minhas em que eu me cheguei a Deus. E aquilo que eu digo, irmãos, e um ponto que eu retiro daqui desse versículo 1, que eu acho lindo, há muitas coisas nesse texto que eu gosto muito, por isso também que eu quis partilhar, é que Davi ele fez algo que não é comum. Não são todos que fazem. Na bonança, ele surgiu com o coração inteiramente disposto de fazer algo para Deus. Eu queria deixar esse primeiro ponto como uma reflexão, que nós possamos, talvez existam aqui pessoas que hoje estejam enfrentando Golias, mas há de haver um momento que você não vai estar enfrentando Golias. Há de haver um momento que Deus vai te dar vitória sobre esse Golias. E quando isso acontecer, irmãos, faça como Davi, se achegue a Deus com o coração grato. Se achegue a Deus com vontade de honrá-lo, com vontade de retribuir. E nós aqui podemos fazer a seguinte questão, irmãos. Pode-se dar o caso de nós hoje estarmos numa situação confortável. Alguém poderia dizer assim, gratidão por quê? Se eu não vejo grandes coisas acontecerem na minha vida. Alguém poderia dizer, mas gratidão por quê? Se eu vejo o vizinho da esquerda, ou o vizinho da direita, ou uma outra pessoa, ou um irmão, ou alguém conseguir um carro novo e eu não consigo, conseguir uma casa melhor e eu não consigo. Eu não tenho grandes... Alguém poderia dizer, eu não vejo grandes razões para agradecer. E ainda bem que nós louvamos os hinos que nós louvamos hoje, irmãos. Nós temos algo muito, nós temos sempre muito a agradecer a Deus. Sempre. Não só por nós termos saúde, não só por nós termos um teto,
Não só porque, apesar de não termos um carro melhor ou uma promoção melhor no emprego, como o vizinho da esquerda ou da direita tem, mas nós temos um emprego, não só por essas razões, nós temos que agradecer a Deus, mas existe algo que é muito precioso, que é o tesouro maior que Deus deu a todos nós que aqui estamos, que foi o seu Filho para morrer na cruz, para que nós experimentássemos a salvação, a vida eterna. Maior do que qualquer ouro e qualquer prata, maior do que qualquer coisa que Deus possa nos dar neste mundo. Deus, Ele pode nos promover, Ele pode nos dar uma melhor condição financeira, Ele pode nos dar um carro melhor, uma casa melhor. Mas o bem maior que Deus tem para a sua e para a minha vida é algo que a traça e a ferrugem não corroem. Deus, Ele nos deu a salvação, irmãos. E quando nós temos esse entendimento, eu acredito que isso isso é o combustível para que nós possamos permanecer com o coração grato, assim como Davi tinha diante de Deus. Deus, Ele nos deu algo de maravilhoso, irmãos. Eu há um tempo atrás, creio que partilhei isso aqui na igreja, e os irmãos vão concordar comigo. Nós, às vezes, eu reparei nisso quando estava na universidade. É um pequeno testemunho que eu vou partilhar com os irmãos. Eu, certo dia, estava na universidade, muitos anos atrás. Anos lá, não tanto assim. Não sou assim tão... muitos anos, alguns anos. Nem muitos, nem poucos, só alguns. Alguns anos atrás. E certo dia eu parei para pensar, eu olhei ao meu redor, eu sabia o meio onde eu estava, eu conhecia mais ou menos as pessoas que estavam ali, e eu parei para pensar e disse assim, eu tenho uma revelação, pela graça de Deus, que essas pessoas, quase ninguém aqui tem. Eu já tinha sido tocado pelo Evangelho de Cristo. Eu já me tinha convertido da minha natureza carnal para uma natureza espiritual. Eu já era servo de Deus naquela altura. E isso é um privilégio grande, irmãos. Isso é um privilégio grande. Os irmãos vão de fazer essa análise. No meio onde... Então, nós temos um bem que Deus nos deu, que é muito valioso. E cada vez que nós meditarmos nisso, irmãos, que o nosso coração se encha de gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Por essa graça imerecida. Por Ele ter dado o seu Filho amado para ser crucificado naquela cruz. Para a nossa salvação. Nós temos muito a agradecer a Deus. Uma outra coisa que me chama muito a atenção nesse texto é que Davi fez um plano para Deus. Eu vou dar um exemplo do que é, traduzindo para os dias de hoje, daquilo que Davi fez aqui, nesse capítulo 2, versículo 7. Então, o exemplo que eu queria dar era o seguinte. Os irmãos com certeza já viram, e eu vou usar um exemplo de famílias. Família onde você tem os pais e os filhos. Muitas vezes, os pais fazem planos para os filhos. E muitas vezes, ou até para os cônjuges. O marido para a esposa para o marido, muitas vezes fazem planos. E às vezes são planos grandes. E até para si mesmos. Os que não são casados, que não têm filhos, fazem planos grandes para si mesmos. Imaginem um exemplo de um pai que faz um plano de abrir um negócio para o seu filho. Aquilo exige esforço por parte do pai, exige tempo, exige empenho, exige recursos, exige uma série de coisas. Mas ele faz, ele se dispõe a fazer isso. É algo grandioso ou não é algo grandioso? É algo grandioso que o pai está fazendo. Por quê? Porque ele ama o filho. Então ele vai dispensar de tempo, ele vai dispensar de esforços, ele vai fazer sacrifícios, ele vai se esforçar em prol da família dele. Para o filho, ou para a esposa, ou seja, para quem for. Ele vai fazer. Por quê? Porque ama os seus familiares e ele vai fazer algo, e é isso que eu quero que os irmãos foquem, é algo grandioso, não é uma coisa simples. E é isso que Davi está se propondo a fazer aqui. Não era uma coisinha simples. Fazer a casa luxuosa que ele queria fazer para Deus era um projeto que exigia dele mesmo tempo,
esforço, recursos, concentração naquilo. E não era uma coisinha simples. Mais lá à frente, no livro de Reis, nós não vamos abrir para não gastar muito tempo nessa parte, mas lá na frente, no livro de Reis, quando Salomão constrói a casa, diz que a casa demorou X anos para ser construída. E que os povos vizinhos vinham para admirar a casa da fama que a casa tinha. Então era algo grandioso o plano. E Davi se propõe a fazer isso para Deus. Davi ele se propõe em fazer algo grandioso para Deus. E às vezes eu me pergunto, ao longo da minha jornada, e penso que nós mesmos também devemos fazer essa pergunta, se nós nos dispomos a fazer, não construir um templo igual ao templo de Salomão, acho que nenhum de nós aqui tem recursos para isso, mas se nós nos propomos a fazer algo para Deus, planos nossos, mas que envolvam a Deus, ou planos, atitudes voluntárias, atitudes de honra, de gratidão para Deus. Eu muitas vezes me pergunto, e tentando trazer para a nossa realidade, irmãos, eu separei aqui 3 coisas que eu penso que são formas que nós hoje podemos nos achegar a Deus com um coração disposto a fazer, com planos e projetos grandiosos diante de Deus. O que seriam essas 3 coisas? Primeiro, nós estaríamos, no nosso coração, planeando algo grandioso para Deus, quando nós dispomos do nosso tempo para estar com Deus. Nós aqui na igreja temos culto terça-feira, quinta-feira, sábado. Eu penso que no primeiro sábado do mês temos as consagrações. Temos o culto domingo, que eu penso também uma vez por mês, na casa do irmão Isaac. Nós nos dispormos a estar com Deus, nós nos dispormos a priorizarmos nosso tempo para estar na igreja, para participar, para cultuar a Deus, é algo grandioso, é um plano grandioso. Davi teve um plano de fazer algo grandioso para Deus, construir uma casa. Nós dedicarmos do nosso tempo para estar com Deus, priorizar a Deus, é algo grandioso. E quando eu digo tirar do nosso tempo, dedicar do nosso tempo para estar com Deus, para vir aos cultos, eu também digo estar com Deus na nossa casa, no nosso quarto, no nosso lugar secreto, no nosso íntimo, tirarmos um tempo para estar com Deus. O dia tem X horas. Obrigado, irmão. Tem aqui, obrigado. Nós dentro dessas X horas, as 8 horas de sono, as 8 horas de trabalho, ou 9 ou 10 horas de trabalho, sobra sempre ali um período que se nós priorizarmos a Deus, nós vamos conseguir separar ali um período para estar com Deus. Um período do nosso tempo para estar com Deus. Nós temos N coisas para fazer. Separarmos um tempo para virmos à igreja na terça-feira, quando a casa de Deus está aberta, para nós passarmos um tempo com Deus. Separar um tempo na quinta-feira, quando a casa de Deus está aberta, para nós cultuarmos a Deus. Separar um tempo no sábado. Isso é priorizar a Deus. Isso é fazer um planejamento onde nós estamos priorizando do nosso tempo para Deus. Não é fácil. Não é fácil. Exige esforço, exige empenho. Exige vontade, exige um coração disposto. Exige que tenhamos um coração parecido com o de Davi, de modo que essas coisas realmente sejam importantes para nós e nós a façamos. Uma outra coisa seria tirar do nosso tempo para servir a Deus. Servir a Deus na igreja, servir a Deus fora da igreja. A palavra de Deus nos diz: ide e pregai o evangelho. Quando nós falamos de Jesus a outras pessoas, nós estamos servindo a Deus. Servir a Deus não é só na igreja.
Quando nós vamos e pregamos o Evangelho, falamos do Evangelho, nós estamos servindo a Deus. Quando nós nos dispomos, a Carla muitas vezes diz aqui, antes do louvor, hoje à tarde nós estivemos aqui a preparar. Ou seja, exige dedicação. Quando você se dedica do seu tempo para estar aqui, preparando o louvor que há de ser louvado, você está dedicando do seu tempo para servir a Deus. Servir a Deus nas boas-vindas, a vontade de fazer alguma coisa para Deus, estar ali a receber os irmãos que chegam, a recolher as ofertas, fazer algo para Deus. Termos essa disposição de fazer algo para Deus, isso é bom. E uma terceira forma, irmãos, nós fazermos algo semelhante, temos uma intenção semelhante à intenção de Davi, é através das nossas ofertas também. Eu aqui não falo de dízimo, porque dízimo é uma questão de obediência, e nem quero fazer da pregação dízimos e ofertas, longe disso. Mas quando nós nos propomos no nosso coração de ofertar para abençoar ou para demonstrar gratidão a Deus ou para honrar a Deus através das nossas ofertas, nós estamos demonstrando um coração grato, um coração desejoso de retribuir, um coração desejoso de honrar a Deus, de retribuir a Deus pelo bem que Ele nos faz. E nós vemos aqui que Davi ele veio diante de Deus com esse coração, com um plano de fazer algo. E a resposta de Deus para Davi não foi aquela que Davi imaginava. A resposta de Deus para Davi foi não. O profeta Natan primeiro disse, vai... Deus disse Natan, rei, vai e faz quanto está no teu coração. Mas Natan disse aquilo que parecia óbvio, né? Ele estava dizendo que ia fazer uma coisa para Deus, e Natan disse, ok, vai e faz conforme o teu coração, porque o desejo de Davi, a intenção de Davi era uma intenção boa, e Natan sabia disso. Então disse, vai e faz. Mas depois Deus disse, aí já não foi Natan, foi Deus quem disse. Vai lá e diz ao meu servo Davi assim, assim e assim. E aquilo que Deus diz é, Davi, tu não vais construir uma casa para mim. Deus não se limita a dizer que não, como nós lemos aqui até o verso 17. Ele diz que não, e depois de dizer que não, ele diz um conjunto de outras coisas. Nós já vamos lá daqui a pouco. Mas Deus ter dito a Davi que não, apesar de Davi ter no seu coração uma intenção boa, eu acho bem interessante isso. Isso nos mostra uma coisa, irmãos. Que ainda que nós tenhamos nosso coração bem intencionado, que ainda que nós queiramos, cheio de boas intenções, fazer algo para Deus, e às vezes coisas grandes, muitas vezes a nossa intenção ou o nosso plano não é o plano de Deus. Muitas vezes o nosso plano não é o plano de Deus. E muitas vezes, ainda que nós estejamos bem intencionados, Deus diz não, porque eu tenho um plano melhor. E Deus tinha um plano melhor para Davi. Deus tinha um plano muito melhor para fazer na vida de Davi. Quando eu digo que Davi tinha intenções boas, é que o coração de Davi realmente era desejoso de honrar a Deus. Aquilo que movia Davi a fazer o que ele queria fazer era honrar a Deus. E não queria ser admirado por outras nações. Futuramente outras nações vieram admirar aquele templo, mas não era essa a intenção de Davi. Ele realmente queria fazer algo para agradar a Deus. Então ele realmente tinha uma boa intenção. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi em tempos de um pastor, e eu vou partilhar aqui com os irmãos, que esse pastor, ele estudou, ele se fez pastor, e depois dele ser pastor, o plano dele era começar a pastorear uma igreja. E no ministério onde ele se encontrava, ele cheio de boas intenções, de ir pastorear uma igreja,
no ministério em que ele se encontrava, ele foi ser o líder do departamento infantil. O plano dele era um. E era muito bem intencionado. Porque ele se dedicou para aquilo. Então o plano dele era ser pastor. E Deus o colocou como líder do departamento infantil. Ele foi pregar para as criancinhas. Depois ele se tornou pastor. Deus depois o colocou como pastor numa igreja. E ele entendeu que o plano de Deus e o tempo de Deus foi muito melhor do que o plano dele. De que o período que ele passou ali no ministério das criancinhas lhe fez muito bem para que ele futuramente viesse a ser um pastor melhor. Eu estou dando esse exemplo para quê, irmãos? Para dizer, através desse exemplo, que o plano de Deus não são os nossos planos. Às vezes nós podemos ficar tristes com Deus. Às vezes nós podemos questionar a Deus. Às vezes nós podemos dizer assim, mas eu queria tanto fazer isto para Deus. Por que não, Deus não abençoou? Por que não aconteceu? Por que não foi? Eu fiz um plano assim, assim, assado. Eu fiz isto pensando que era para Deus, para ajudar a Deus, na obra de Deus, ou fazer assim, ou fazer assado. Aquilo que eu digo, irmãos, é que só de nós elaborarmos um plano para Deus, só isso já é uma oferta para Deus, já é uma bênção, e Deus se agrada disso. Não significa que Ele vai fazer como a gente planeja, mas Deus, Ele se agrada da intenção boa do nosso coração. Deus, Ele sonda e Ele conhece. Então, ainda que aquele plano que nós fizemos com as melhores das intenções, e que envolvemos Deus no nosso plano e tentamos fazer algo para Deus, ainda que isso não se concretize, quando nós, no nosso coração, temos essa intenção para com Deus, Deus, Ele se agrada. E Ele pode não realizar o seu plano, mas Ele há de realizar um plano maravilhoso na sua vida. Melhor do que aquele que você fez. Irmãos, Deus é um Pai bom. Deus, Ele não é um pai que se o filho lhe pede pão, Deus vai lhe dar pedra. Deus, Ele ama a sua vida. Ele ama a vida dos seus servos. Ele se preocupa se você tem fome, Ele se preocupa se você está triste, Ele se preocupa se você tem uma casa, se você tem um carro. É claro que, como eu disse atrás, o maior propósito de Deus nas nossas vidas é a nossa salvação por intermédio daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Isso é a essência da fé cristã, é isso. Mas Deus, além disso, Ele se preocupa com a sua vestimenta, Ele se preocupa com tudo isso. Deus, Ele é um Pai bom e Ele tem um plano bom para a sua vida. Você pode ter traçado muitos e você talvez até possa estar decepcionado ou triste por alguma coisa que não correu bem. Mas saiba que Deus tem um plano ainda melhor para a sua vida. Vamos abrir a Bíblia em Atos 17, 24 e 25. Se puderem pôr aqui, por favor. Até aqui, irmãos, tenho falado da nossa intenção para com Deus. Do nosso coração grato. De nós buscarmos a Deus na dificuldade, buscarmos a Deus na bonança. De nós demonstrarmos gratidão a Deus através do nosso tempo, através do serviço, através das nossas ofertas. Que Deus honra e se agrada quando nós temos essa intenção. Tudo isso é uma forma nossa de adorar a Deus, de fazer algo para Deus. E Deus se agrada dessas coisas. Mas há algo ainda maior. E algo que Deus se importa ainda mais. Nós vamos ler aqui em Atos 17, 24 e 25. Se puderem pôr aí, se faz favor, no Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. 25.
nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. Então, Davi, ele tinha uma intenção boa. Apesar de que Deus não ia morar naquela casa, ele não era isso que Deus queria de Davi. Dentro dessa história toda, aquilo que Deus se agradou não foi da ideia da casa em si, mas foi do coração grato. Vamos ler em Salmos 50, versículo 14. Se puderem pôr aqui, Salmos 50, versículo 14. Oferece a Deus sacrifícios de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Para Deus é muito mais importante, irmãos, os sacrifícios de louvor, o coração grato, o louvar, o adorar, o render gratidão. Isso é muito mais valioso. Muito mais valioso do que a ideia em si, seja de construir um templo, seja daquilo que for, é a gratidão que está por detrás daquilo que nós queremos fazer. Isso é valioso para Deus. E uma outra coisa que é muito valioso para Deus, e eu pedia que colocassem aqui no ecrã 1 Samuel 15, 22. Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Nesse capítulo 7 de 2 Samuel, nós vemos Davi se chegando a Deus com o coração grato. E nós vemos Davi se chegando diante de Deus com a intenção de oferecer algo a Deus. Fazer uma oferta, fazer algo para Deus. Davi não estava necessariamente cumprindo ali um mandamento, porque não existia tal mandamento de construir uma casa para Deus. O próprio Deus depois responde isso a Davi, que ele nunca pediu que fosse feita uma casa para ele. Então Davi ele estava ali tendo uma atitude de ação de graça. E nós temos aqui um trecho de 1 Samuel, onde Samuel se dirige a Saul, dizendo a Saul que para Deus, mais importante do que os sacrifícios, mais importante do que as ofertas, mais importante do que nós oferecemos a Deus um templo, ou uma casa, ou um sacrifício, ou um sacrifício de ação de graça, porque naquele tempo, uma maneira de se cultuar a Deus e de se adorar a Deus era fazendo sacrifício de animais. Então diz, mais importante do que a intenção de me oferecerem algo é que me obedeçam. É obedecerem a minha palavra. Quando Samuel desobedece a Deus, ele desobedece a Deus e aquilo que ele diz é o seguinte: Deus tinha dito para Samuel ir a determinada terra e exterminar um povo. E Samuel traz de lá os animais, descumprindo uma ordem de Deus. Não era para trazer os animais, era para aniquilar tudo. E Samuel traz os animais. Quando ele traz os animais... Saul, peço desculpa. E quando Saul traz esses animais que deveriam ter sido exterminados, aquilo que ele diz é assim: eu trouxe os animais com a intenção de fazer uma oferta para Deus. Ainda que seja verdade, ainda que no coração de Saul a intenção dele fosse uma intenção boa, a intenção boa não pode se sobrepor à desobediência. Então aquilo que Deus diz foi: não, eu não aceito a sua oferta, porque mais importante do que a oferta é que me obedeças. Quero com isso dizer, irmãos, que Deus se agrada quando nós temos a intenção de honrá-lo, quando nós temos a intenção de oferecer algo para Deus. Ele se agrada disso. Mas mais do que isso, é a nossa obediência. É nós obedecermos a Deus. E aqui volta um pouco a questão que eu falava entre dízimo e oferta. Dízimo é obediência. Oferta é algo que é bom nós fazermos.
Houve uma vez, eu penso que foi o pastor que contou o testemunho de uma pessoa que, quando teve o primeiro emprego, ofertou o primeiro ordenado a Deus. Deus não nos pede isso, mas é uma oferta. Deus aceita isso. Mas mais importante, ainda que seja algo grandioso, eu pegar num ordenado inteiro e dar para Deus, ainda que isso seja algo grandioso, Deus ele não nos pede isso, mas Ele aceita. É agradável, é louvável, é uma demonstração de amor, é uma demonstração de gratidão. Às vezes a pessoa não conseguia arranjar um trabalho, e arranjou um trabalho espetacular. E diz, como gratidão, eu quero fazer isso. Deus aceita, isso é lindo. Deus se agrada. Mas mais importante do que isso, é nós obedecermos. Como estou a falar um pouco da área das ofertas, seria incoerente a pessoa fazer esse sacrifício de louvor e depois não ser obediente a Deus nos dízimos, por exemplo. Para Deus é mais importante, ainda que a oferta fosse 1 milhão e o dízimo fosse 100. Mais importante para Deus é o ato de obediência. A queda do homem no Éden vem através de um ato de desobediência. Adão ele desobedece a Deus. Para terminar, irmãos, Deus diz assim para Davi: tu não vais construir uma casa para mim. Eu é que vou construir uma casa para ti. E a casa que eu vou construir para ti é uma casa eterna. É uma casa que mãos humanas não podem derrubar. Eu vou estabelecer o teu reino para sempre. Olha que coisa, que palavras grandiosas que Deus diz para Davi. Quando teus dias se cumprirem, descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Os irmãos sabem que se refere ao Cristo, a Jesus, ao Messias. Vamos abrir rapidamente em Lucas, capítulo 1, versículo 32. E 33. Eu já estou quase a terminar. Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33. Aqui fala sobre Jesus. Este será grande, Jesus, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1 é a apresentação de Jesus. Davi nunca imaginou isso, irmãos. O plano de Davi não tinha nada a ver com isso. O plano de Davi era fazer algo grandioso para Deus. Mas Deus chama Davi e diz assim, olha, nada disso. Há de vir um da tua descendência, que vai edificar uma casa para mim. E eu vou estabelecer a sua casa para sempre. Jesus Cristo, Filho de Davi. Os irmãos veem como é a bondade de Deus para com os que o amam. A bondade de Deus para com aqueles que se chegam diante dele com o coração grato. Com o coração. Mas se você quiser fazer isto por Deus, com o coração genuíno, pode ter certeza que Deus não vai te fazer, Deus ele vai fazer infinitamente mais por você. Não digo isso para incentivar ninguém a dizer assim, eu vou servir a Deus, porque se eu fizer assim, Deus vai me fazer assim. Não. Davi não tinha o coração assim. Ele não esperava a retribuição. Ele não fez com a intenção de receber uma bênção maior. Ele fez porque ele já tinha recebido. Ele não fez para receber coisas lá na frente.
Ele fez porque Deus já tinha lhe dado muita coisa. E ele estava muito grato por aquilo que Deus já lhe tinha dado. Ele não queria mais nada para Deus. Ele não queria negociar com Deus. Ele não queria, vou tocar no coração de Deus, igual às vezes uns filhos fazem com os pais, dão um pouquinho de carinho, já pensando assim, vou derreter o coração do meu pai, porque eu sei que assim ele me dá um retorno. Não foi essa a postura de Davi, irmãos. Ele era grato. E nós também somos gratos, certo? Porque já sabemos aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Nós já somos gratos, irmãos. Sejamos gratos e lutemos contra a fraqueza da carne, contra a frieza da carne que nos impede de sentir essa gratidão e de agir em conformidade com isso. Nós temos muita razão para agradecer diante de Deus, para entrar diante de Deus com gratidão e não com murmuração. Nós temos muito, irmãos, a agradecer a Deus. Muito. Então não estou aqui fazendo teologia da prosperidade, ok? Dê isto a Deus e em troca Deus vai te dar aquilo. Não, Deus já te deu o que tinha para te dar. Que é a vida eterna. E aquilo que eu digo é que aquilo que Deus tem para oferecer é salvação, é vida eterna. Não é ouro nem prata. Ele depois pode e vai suprir as suas necessidades, porque Ele te ama. Mas aquilo que Ele tem a oferecer é a vida eterna. Toda essa história, irmãos, me remete para o versículo que nós tivemos ali na frente durante muito tempo. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e firmes, coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Davi nunca se passou pela cabeça dele isto. Que Deus ia lhe responder daquela maneira. E na sua vida e na minha é igual. Eu já fiz planos, muitos planos. Planos onde eu envolvi Deus. E não foi do jeito que eu pensei. Mas eu tenho convicção que a mão de Deus está sobre a minha vida. E o plano que Ele tem é muito maior do que o plano que eu fiz. Ou do plano que eu desenhei em determinado momento da minha vida. E é o mesmo para vocês, irmãos. Deus tem um plano para cada um de nós, ok? Porque Ele nos ama muito. Ele é o nosso Pai. Era esta a palavra, irmão. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças te damos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado. Aleluia, Senhor. Obedecer e adorar. Obedecer e adorar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Obedecer e adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer pelas ofertas, pelos dízimos para a casa do Senhor. Senhor Deus e Pai, maravilhoso Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez aqui neste lugar, nesta noite. E neste momento nós queremos contribuir com as nossas ofertas e os nossos dízimos para a tua obra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ali e o Nuno vão cantar um hino para a glória do nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Senhor, ofereço o coração.
Este coração é teu para salvar. Pai, eu não quero mais fugir. A ti eu sei, não posso resistir. Quero entregar-me a teus pés e ver o teu amor me transformar. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti. Teu amor conquistou tudo o que sou. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Guarda-me o caminho ao andar. Protege-me do mal sem vacilar. Quero entregar-me a teus pés e ver o teu amor me transformar. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti. Teu amor conquistou tudo o que sou. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Eis minha vida, fala tua, 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 Senhor. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti. Teu amor conquistou tudo o que sou. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus por esta noite. Eu quero convidar o Arthur e a Carla para vir aqui à frente. O pastor já orou, mas não posso orar 2 vezes? Posso? Amém. Então vem, Carla e o Arthur aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Faz mal, não faz mal. Vou ficar aqui. Vamos orar pelos nossos irmãos. Deus possa continuar abençoando e dando a eles muitos anos de vida debaixo da graça do Senhor e da bênção de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus,
Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos teus filhos, a vida do Arthur, Senhor. Continua abençoando, guardando e protegendo, livrando de toda a seta do inimigo. Que ele seja luz por onde ele passar, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradecemos mais uma vez pela vida da Carla, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, abençoando a sua mente, o seu coração. E obrigado, Senhor, por mais este ano de vida que o Senhor concede à tua serva, para a tua glória. Amém, Jesus. Graças a Deus. Parabéns para... Glória a Deus. Eu também quero agradecer o irmão Daniel, a irmã Rai, que estão conosco. Que Deus os abençoe. E quando quiser, a porta está sempre aberta. Ficam sempre à vontade para estar conosco. Graças a Deus, a família da irmã Maria chegou toda. Louvado seja Deus. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É sempre bem-vindos a esta terra. E que Deus vos abençoe aqui e que vocês consigam concretizar os vossos sonhos nesta terra, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito no decorrer desta semana, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por aqueles que nos visitam. Obrigado por aqueles que retornaram. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite. Obrigado pela vida do teu servo, irmão Marcos Paulo, ó Pai. Obrigado por o Senhor usá-lo, ó Deus, com a tua palavra neste lugar. Nós te agradecemos. Dê uma semana abençoada a cada um dos teus filhos, protegendo, livrando de toda enfermidade, de tudo que não provém de ti, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Não esqueça